Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vou mostrar aqui como é que eu faço para estudar, revisar com Anki, tá? Não sei se essa pronúncia é correta, provavelmente não é, mas eu leio Anki. Esse software aqui. Vamos direto ao ponto. E aí no próximo vídeo eu faço um passo a passo de como chegar a este ponto ao qual nós vamos direto, tá? Vou abrir aqui o software. Aqui, né? Então a tela inicial dele mostra os meus baralhos, tá? Então ele é um software de baralhos, né? De flashcards. Eu tenho um baralho aqui chamado ICMS Alagoas, concurso que eu estou pensando em fazer, não está decidido. E aí ele tem aqui, ele mostra aqui a revisar 135 e novos 20, ou seja, eu tenho 135 cards para revisar e 20 novos, né? Eu vou clicar aqui e vou entrar no baralho, ok? Entrei, ó. Ele mostra aqui uma estatísticazinha, né? E eu vou clicar em estudar agora, tá? Nota que é um software bem simples aqui, mostra meu login, etc, tá? Então eu vou clicar aqui em estudar agora. Cliquei. E aí ele vem. Em direito constitucional, entre aspas, STF permite o casamento e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi permitido graças ao quê? Qual o princípio? Eu sei que isso aqui é permitido graças ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então vou clicar aqui, ó, mostrar a resposta. Dignidade da pessoa humana. Acertei que essa decisão do STF está associada a esse princípio. Eu elaborei isso, tá? Para mim, aqui ele mostra as opções. Se eu errei, ele repete essa pergunta em um tempo menor do que 10 minutos. Se eu achei difícil, ele repete nos próximos 5 dias. Se eu achei bom, 17 dias. Eu achei fácil, ele vai repetir entre 1 e 2 meses. Vou clicar em fácil aqui, tá? Aqui já é orçamento público, né? Então nós temos aqui orçamento por desempenho, que é também sinônimo de orçamento por realização, né? Ele tem dois quesitos básicos, ele é dividido em uma parte secundária, que é o gasto público, e na outra parte, que é um programa de trabalho contendo as ações desenvolvidas, tá? E tem uma deficiência. Qual é a deficiência do orçamento por desempenho? É que não tem um alinhamento entre o planejamento e o gasto, né? Não tem um alinhamento. Então essa é a principal deficiência dele. Vou mostrar aqui, ó. A desvinculação entre o planejamento e o orçamento, tá? Então não lembrei muito bem, né? Eu falei planejamento e gasto, na verdade é planejamento e orçamento. Não lembrei muito bem, tá? Na verdade não lembrei muito bem, não. Eu errei. Então como eu errei, eu vou clicar aqui em errei. Notem que essa questão ela já é diferente da outra. A outra era uma pergunta, eu tinha que responder. Essa daqui já mostrou uma imagem com uma parte coberta e eu tive que responder o que estava coberto, né? Então é outro estilo. Isso aqui pode ser muito útil, por exemplo, se você for estudar um mapa, né? Geografia, sei lá, corpo humano e por aí vai. Qualquer coisa que tenha imagem, né? Então eu pego alguns esquemas, dou print literalmente nesses esquemas, oculto alguma parte da imagem e depois tento adivinhar para assimilar o conteúdo. Nesse caso eu errei, vou cair em errei aqui, tá? Bom, aí aqui temos outra imagem que eu tenho que adivinhar o que estava escrito aqui. Então aqui é receita pública, obtenção de recursos, crédito público, criação de recursos, orçamento público, gestão de recursos. Aqui eu acho que é despesa pública, né? Despesa pública aqui, tá? Então vamos lá, exatamente, despesa pública, dispêndio de recursos, né? Eu acertei, mas não foi tão fácil, então vou colocar aqui difícil, então ele vai repetir daqui a 2 dias isso aqui, tá? Aí aqui ele mostrou aquela mesma imagem que eu errei ainda há pouco, né? Só que ele já ocultou outra parte. Tudo isso eu vou mostrar como fazer em outro vídeo, tá? Então já é outra parte, olha, é um programa de trabalho contendo as ações desenvolvidas, né? Nesse caso aqui, colocar como difícil, certo? Aqui já é, ó, em contabilidade, apresenta o resultado econômico porque utiliza o regime de competência, refere-se a... Isso aqui é DRE, né? É DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então a DRE tem essa característica, trabalha com regime de competência, não é regime de caixa. De caixa é o DFC, né? Demonstrativo de fluxo de caixa, né? Então, enfim, acertei, né? Foi fácil, vou colocar como fácil aqui. E aí vem outra pergunta. Em contabilidade, o nome da técnica que faz o confronto entre a receita e a despesa com Z tá ótimo, né? Eu posso editar aqui, aproveitar para mostrar como é que eu edito.
droga, mostrou a resposta aqui já, tá? Demonstrações contábeis, tá? Close. Notem o seguinte, gente, olha aqui, ó, tem uma tag, depois eu vou explicar aqui. Tem uma tag aqui, ó, etiqueta contabilidade, isso aqui é uma questão de contabilidade, certo? Então vamos lá, demonstrações contábeis, acertei. Isso aqui eu ia acertar mesmo, tá? Aqui já é tributário. Em direito tributário, quais os 3 tipos de contribuições especiais existentes? Não lembro. São as contribuições sociais, contribuições de profissionais, e a outra eu realmente não lembro. Contribuições sociais, contribuições profissionais e contribuições de intervenção no domínio econômico. São as 3. Então foi difícil, né? Não errei totalmente. Vou colocar em 6 aqui, certo? Essa aqui é outro tipo de pergunta. É uma pergunta que manda eu completar uma palavra. Como é que eu uso esse tipo de questão? Esse tipo de questão ele é muito importante quando tem uma palavra que muda todo o sentido de uma afirmação. Por exemplo, exceto, todos, algum, nenhum. Aí você oculta para você tentar lembrar depois e aí você memoriza melhor, tá? Ó, o pode ser definido genericamente como captura, gerenciamento e análise dos dados que vão além dos dados tipicamente estruturados. Isso aqui já é Big Data, né? Exatamente, Big Data, exatamente. Ó. O Big Data pode ser definido genericamente como captura, gerenciamento e análise dos dados. Ou seja, aqui já é TI, tá? Eu prefiro estudar assim, porque eu vou ver todos os baralhos e aí a minha revisão é como uma espécie de prova real. Eu coloquei todos os conteúdos, eu faço todos os conteúdos, tudo aquilo que é muita decoreba e que eu acho que tem potencial de cair, eu coloco aí e vou etiquetando aqui, porque depois eu tenho facilidade para separar as disciplinas: contabilidade, TI, tributário, constitucional, administrativo, AFO, contabilidade de custo, raciocínio lógico e por aí vai. Então existem os 3 tipos básicos de questão: perguntas e resposta, omissão de palavras e omissão de trechos de imagem. São os 3 tipos básicos. Existem vários outros, né? Mas esses são os que eu mais uso para estudar, ok? Ao final do meu estudo ele me dá um relatório, né? Mostrando como eu evoluí, quanto tempo eu gastei e algumas estatísticas sobre os meus acertos. Esse tempo, por exemplo, essa aqui, errei 1 minuto, é por quê? Porque essa questão eu resolvi menos vezes do que aquela que diz errei 10 minutos. Tanto que eu não faço, ele repete daqui a 4 dias, certo? Tem uma parte no Anki que você configura esses parâmetros para elevar ou diminuir o tempo de revisão de uma mesma questão, de um mesmo problema, de um mesmo baralho, tá? Eu não mexi nisso, eu deixei o padrão eu acho que já é bom, mas pode ser configurado. Você pode mandar mudar o fácil de acordo com o número de vezes que você viu um baralho e por aí vai, ok? Então esse baralho aqui muito provavelmente eu vi menos vezes, acho que foi a 2ª vez que eu vi esse baralho aqui, do que aquele que aparecia aqui 1 mês no fácil, certo? Então ele me ajuda muito. Além disso, ele tem uma versão em app, né? Então tem uma mesma versão no celular, como eu estou logado com o meu nome aqui, eu atualizo no celular e vem exatamente no status em que eu deixei aqui. Quantos eu resolvi, quantos eu errei, etc. Entendeu? Clico aqui em sincronizar, ó. Ele já mandou para a web, já está no meu celular sincronizado também, ok? E nota que eu vou diminuindo aqui, olha o Big Data, eu vou responder, tá 21.128, bora ver, vou responder e vou colocar fácil. Ó, mudou para 19.128, né? Aqui mais uma de imagem, peguei um esquema. Olha aqui, as palavras principais. Da análise preditiva é futuro, né? Análise prescritiva é consequência. Análise descritiva, qual é a palavra principal da análise descritiva? Compreensão em tempo real dos acontecimentos. Está descrevendo, ou seja, para eu descrever eu tenho que estar vendo, ou seja, tempo real. Então aqui é tempo real, né? Aí, ó, em tempo real, né? Diagnósticas são as possibilidades. Então aqui foi fácil também. Olha, essa questão provavelmente já resolvi muitas vezes. O fácil está 2 meses aqui, né? Então vou colocar fácil aqui. Ok? E por aí vai. Então assim eu faço as minhas revisões. Que horas? Geralmente quando eu acordo, 6 da manhã, eu pego e acordo. Esses baratos, para vocês terem uma ideia, eu resolvo eles normalmente em 20 minutos, 25 no máximo.
tá? E aí, à medida em que eu vou estudando, eu vou incluindo mais baralhos. Os baralhos eles não se repetem, tá? Como eu falei, dependendo de como eu me sair aqui, amanhã vão ter outros baralhos que não são esses, de outras matérias ou das mesmas matérias e por aí vai. O próprio software se encarrega de selecionar aquilo que ele acha que eu devo revisar naquele dia. Então é uma mão na roda. E como é que eu conheci esse software? Conheci através de um camarada aí num grupo. Ele foi o segundo colocado para escrivão da PF, e aí ele citou esse software, eu nunca tinha ouvido falar. Isso, tá, eu uso o Anki porque ele me ajuda bastante para revisar, especialmente aquele conteúdo que é maçante, aquele conteúdo que é decoreba, e que então ele me ajuda. Todo dia eu abro ele e fico relembrando, então isso me ajudou muito. E aí eu peguei essa dica. Como eu gostei, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá? É assim que eu uso. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente faz para deixá-lo assim, ou seja, como a gente configura. Ele não é um software tão intuitivo assim, mas eu vou mostrar um passo a passo bem didático aí para a gente aprender, tá bom? É isso, até mais, tchau, tchau.